Essa semana nós estivemos aqui nesse local de reuniões para colocá-lo em mínima condição possível, né, para receber os irmãos. E como nós enfrentamos muita luta, nem acreditávamos que poderíamos ter reunião hoje, porque ontem não tinha condições nenhuma. Alguns irmãos dizendo: pastor, Deus é grande, Deus é eterno, cancela a reunião de amanhã. Deus sabe de todas as coisas, não tem necessidade desse sofrimento, dessa correria. Eu digo: calma, deixa com Jesus e comigo que vai dar certo. Inclusive quero agradecer, a todos os irmãos que se voluntariaram na semana e no decorrer da semana, ontem, hoje, na limpeza, na mudança, os irmãos que se empenharam, os irmãos que não puderam vir, mas mandaram mensagem, mas que telefonaram, que torceram, que oraram, O nosso muito obrigado a todos vocês. E em virtude desse sofrimento todo que nós passamos, eu fiquei pensando acerca de algo muito maior. Porque se existe uma luta para colocar uma questão material em ordem, em condições, agora imagine só a luta que é a verdadeira luta e que é inclusive o nosso grande e maior objetivo, que é a luta da pregação do Evangelho. Quantos obstáculos não sofreram ao longo de toda a história do Evangelho, nesses dois últimos 2000 anos de história? Quantas pessoas, desde o próprio Jesus Cristo e depois os seus apóstolos, quantas lutas não enfrentaram homens e mulheres que desbravaram, levando o Evangelho a outros povos, a lugares distantes, sofrendo perseguição, sofrendo dificuldades materiais, padecendo de frio, de fome, de sede. E não poucos, ou melhor, não poucos, inclusive, selaram todo o seu trabalho missionário com as suas próprias vidas. Ou seja, toda a história da pregação do Evangelho é uma história de muita luta espiritual, de uma grande batalha espiritual. E não somente no sentido de levar a palavra, mas até mesmo como nós aqui estamos sempre reunidos como igreja, a luta, como o apóstolo Paulo diz, no livro de Colossenses, no capítulo 2, essa luta que acontece dentro de nós, quando a verdade chega até o nosso entendimento. Tivemos uma aula do querigma na quinta-feira passada, e o final dessa aula foi interessante, porque alguns irmãos, a começar pela irmã Edna, trouxeram essa questão de quando a pessoa se depara com a verdade de Deus, quando ela começa a compreender, porque quando você está ouvindo, mas não está compreendendo a revelação de Deus, parece que nada está acontecendo. Mas quando a luz de Deus ilumina a sua mente, ela se abre para essa compreensão. A pessoa que começa a compreender começa a entrar em crise. E a crise, ela fala de uma luta que há dentro de nós, porque nós trazemos muitos dogmas, nós trazemos uma carga de ensinamentos que às vezes não é compatível à revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Daí então, quando a luz chega a nós, quando a revelação chega a nós, o primeiro estágio pelo qual a pessoa passa é o estágio da confusão. Porque imagine você ouvir a vida inteira, uma coisa, e de repente você se depara com alguém ou com pessoas dizendo: olha, não é assim como você pensa que é, como você ouviu e como você aprendeu. E a pessoa então começa a se deparar com a Escritura, permitindo que a própria Escritura, a si mesma, vá se mostrando, e apresentando então o centro da sua revelação, que é o próprio Cristo. A pessoa entra no estado de confusão, de conflito interior. Quem aqui já passou por esse estágio do conflito, da confusão, de ficar assim, puxa, e agora? Mas se a pessoa persiste e insiste, continua
logo ela passa para um próximo estágio, que é o estágio da destruição. Quando então você permite que, por meio do entendimento das Escrituras, muitas estruturas dogmáticas vão sendo destruídas.